A formação e o desenvolvimento dos caracteres das escritas do leste asiático são processos complexos que envolvem tanto evolução interna quanto influências culturais e políticas. O principal sistema de escrita da região, os caracteres chineses, Hanzi, serviu como base para os sistemas usados no Japão, Kanji, Hiragana e Katakana, na Coreia, Hanja e, posteriormente, Hangul, e no Vietnã, Chunon, antes da adoção do alfabeto latino. Origem e formação dos caracteres chineses. A escrita chinesa tem sua origem na dinastia Shang, por volta de 1500 antes da Era Comum, com os primeiros registros conhecidos nos ossos oraculares, usados para a adivinhação. Esses caracteres primitivos já demonstravam uma relação entre forma e significado, baseando-se em pictogramas que representavam objetos e ideogramas que simbolizavam conceitos abstratos. Ao longo do tempo, os caracteres passaram por diferentes estilos caligráficos. Escrita de ossos oraculares, Heken, primeira forma registrada encontrada em ossos e cascos de tartaruga. Escrita de bronze, usada em inscrições rituais em bronzes, com maior refinamento. Escrita de selo, formalizada na dinastia Qin, consolidando formas padronizadas. Escrita dos escribas. Introduziu traços mais retos e simplificados, usada na burocracia imperial. Caligrafias cursivas irregulares, desenvolvidas durante as dinastias Han e Tang, refinando o uso cotidiano dos caracteres. Influência chinesa no leste asiático. Os caracteres chineses foram levados ao Japão, à Coreia e ao Vietnã por meio do contato cultural e político, principalmente pela difusão do confucionismo e do budismo. Japão. Kanji, Hiragana e Katakana. Os japoneses adotaram os caracteres chineses, mas adaptaram-nos para sua língua, que possui uma estrutura gramatical muito diferente. Para facilitar a escrita, desenvolveram dois silabários. Derivado de formas cursivas dos caracteres chineses, tornou-se usado para partículas gramaticais e palavras nativas, criado a partir de fragmentos de caracteres chineses, usado para estrangeirismos e ênfase. Coreia, Hanja e Hangul. A Coreia usou os caracteres chineses Hanja durante séculos, mas no século XV, o rei Sejong criou o Hangul, um alfabeto fonético que simplificou a escrita coreana. Mesmo assim, os Hanja continuaram a ser usados em contextos formais até o século XX. Vietnã, Nom e escrita latina. O Vietnã usava caracteres chineses Han para a escrita oficial, mas também desenvolveu um sistema próprio, chamado Nom, que combinava caracteres chineses e novos símbolos para representar palavras vietnamitas. No século XIX, sob influência colonial, os franceses impuseram o alfabeto latino, Quoc-Ngu, que se tornou a escrita oficial. Simplificação e modernização. No século XX, a China e o Japão passaram por reformas na escrita. A China simplificou muitos caracteres para facilitar a alfabetização, enquanto o Japão criou a lista de kanji oficiais e reforçou o uso de hiragana e katakana. Na Coreia do Sul, os hanja foram gradualmente substituídos pelo hangul. Conclusão. O desenvolvimento das escritas do leste asiático reflete a interação entre tradição e inovação. Enquanto os caracteres chineses continuam sendo um elemento unificador na cultura da região, as adaptações locais mostram a diversidade linguística e as necessidades sociais de cada país. A criação e formação da escrita na região da atual China foi um processo gradual que se desenvolveu ao longo de milênios, refletindo a complexidade cultural e administrativa das civilizações chinesas antigas. A escrita chinesa surgiu como uma necessidade prática para registros religiosos, administrativos e políticos, evoluindo de sistemas pictográficos para caracteres altamente estruturados. Origens da escrita chinesa. Os primeiros vestígios de comunicação escrita na China remontam ao período neolítico, mas os registros mais antigos identificáveis como escrita chinesa aparecem na dinastia Shang, por volta de 1500 antes da Era Comum. Antes disso, há indícios de símbolos gravados em cerâmicas da cultura de Liangzhu por volta de 3000 antes da Era Comum, mas não há consenso se representavam um verdadeiro sistema de escrita. A escrita chinesa evoluiu a partir de pictogramas primitivos, onde imagens representavam diretamente objetos do mundo real, uso de símbolos para rituais e adivinhação,
que gradualmente ganharam valores fonéticos e abstratos, sistemas proto-escriturais encontrados em cerâmica e jade neolíticos, que possivelmente serviram como precursores dos caracteres. Ossos oraculares e a consolidação da escrita. Os primeiros registros confirmados da escrita chinesa vêm dos Jiaquan, inscrições em ossos oraculares usadas para adivinhação durante a dinastia Shang, 1500 a 1100 antes da Era Comum. Essas inscrições eram feitas em casco de tartaruga e ossos de bovinos, usados em rituais divinatórios pelos reis e sacerdotes. Características principais da escrita dos ossos oraculares. Pictográfica. Muitos caracteres eram desenhos estilizados de objetos ou conceitos. Logográfica. Cada símbolo representava uma palavra ou ideia específica. Fonética rudimentar. Algumas palavras semelhantes na pronúncia eram escritas com caracteres próximos. Estrutura básica dos caracteres. Elementos essenciais dos caracteres chineses modernos já estavam presentes. Com o tempo, os caracteres passaram a representar não apenas objetos concretos, mas também conceitos abstratos e nomes próprios, indicando um desenvolvimento para um sistema mais complexo. Escrita em bronzes e o desenvolvimento da caligrafia. Dinastia Zhou. Na dinastia Zhou, 1100 a 256 antes da Era Comum, a escrita chinesa continuou a evoluir. A principal mudança foi o surgimento da escrita de bronze, encontrada em inscrições cerimoniais feitas em vasos de bronze usados em rituais. Diferenças em relação à escrita dos ossos oraculares. Traços mais curvilíneos e decorativos, devido ao uso do metal como suporte. Maior padronização dos caracteres, refletindo um maior uso administrativo e oficial. Ampliação do vocabulário, com mais registros de eventos históricos, genealogias e tratados políticos. Durante esse período, a escrita começou a se diversificar regionalmente, com variações nos caracteres entre diferentes estados feudais. Unificação e padronização da escrita. A unificação da China sob Qin Shi Huang, primeiro imperador, em 221 antes da Era Comum, levou à padronização da escrita. O chanceler Li Si foi responsável pela reforma que estabeleceu a escrita de selo pequena, como o padrão oficial do império. Principais mudanças na escrita. Eliminação de variações regionais, criando um sistema único para todo o império. Estilização dos caracteres com traços mais uniformes e simétricos. Uso sistemático na burocracia imperial, facilitando registros e comunicações. Essa padronização foi essencial para a administração do vasto Império Qin e serviu como base para as escritas subsequentes. Transição para escritas mais simples. Durante a dinastia Han, 206 antes da Era Comum a 220 da Era Comum, a escrita chinesa passou por um refinamento ainda maior. A principal inovação foi a escrita dos escribas, que trouxe mudanças significativas. Maior simplificação dos traços, tornando a escrita mais rápida e eficiente. Adoção de traços horizontais e retos, substituindo as formas curvas do selo pequeno. Base para os caracteres modernos, pois muitas formas usadas hoje derivam diretamente dessa escrita. Também durante a dinastia Han começaram a surgir as primeiras formas de caligrafia cursiva, que permitiam uma escrita ainda mais fluida. A escrita regular e o estabelecimento do sistema moderno. A dinastia Tang, 600 a 900 da Era Comum, viu o auge da caligrafia chinesa, com a consolidação da escrita regular, Quesh, que se tornou a base dos caracteres usados hoje. Além disso, surgiram variações estilísticas como escrita semicursiva, shu, um meio termo entre a escrita formal e a cursiva. Escrita cursiva plena, usada principalmente para expressões artísticas. Os caracteres chineses se tornaram altamente refinados e esteticamente padronizados, usados em textos oficiais, literatura e arte. Simplificação e modernização, século XX. No século XX, o governo chinês promoveu reformas para simplificar os caracteres, reduzindo a quantidade de traços em muitos deles para facilitar a alfabetização. Isso resultou em duas variantes principais: caracteres tradicionais, fantasy, mantidos em Taiwan, Hong Kong e Macau. Caracteres simplificados, adotados oficialmente na China continental e em Singapura.
O desenvolvimento da escrita na China foi um processo que começou com pictogramas simples na dinastia Shang e evoluiu para um sistema logográfico sofisticado e padronizado ao longo dos séculos. Com a unificação na dinastia Qin, a simplificação na Han e o refinamento na dinastia Tang, os caracteres chineses se tornaram um dos mais duradouros sistemas de escrita do mundo. Mesmo com as reformas modernas, sua estrutura fundamental permanece inalterada, preservando uma conexão milenar com o passado. A formação da escrita na região onde hoje está a Coreia foi um processo influenciado fortemente pela escrita chinesa, que chegou por meio do contato cultural e político com a dinastia Han. Durante séculos, os coreanos usaram os caracteres chineses para registrar sua língua, mas ao longo do tempo desenvolveram adaptações próprias e, finalmente, um sistema exclusivo, o Hangul, criado no século XV. Primeiros contatos com a escrita, período dos Três Reinos. A Coreia não desenvolveu um sistema de escrita próprio até a chegada dos caracteres chineses. Antes disso, é possível que símbolos ou sistemas mnemônicos tenham sido usados para fins rituais, mas não há evidências de uma escrita formal. Os primeiros registros escritos aparecem entre os séculos II e IV da Era Comum, durante o período dos Três Reinos, Goguryeo, Baek e Silla. A escrita chinesa foi introduzida por meio da diplomacia e do confucionismo, trazido da China, além do budismo, que também teve papel na disseminação da escrita. Características desse período: uso exclusivo dos caracteres chineses, para escrita oficial, religião e cultura. Adaptação fonética dos caracteres chineses para representar palavras coreanas, embora a gramática chinesa fosse muito diferente da coreana. Inscrições em monumentos e estelas, como a famosa Estela de Gwangeto, ereta no século V pelo reino de Goguryeo. Aperfeiçoamento do uso dos caracteres chineses, período Silla e Goryeo. Com a unificação da Coreia sob o reino de Silla, século VII, o uso da escrita chinesa se expandiu e se consolidou. Durante o período Goryeo, 918-1392, a administração coreana utilizava quase exclusivamente Hanja para registros oficiais e literatura. No entanto, os coreanos precisavam adaptar esse sistema à sua língua falada. Métodos usados para adaptar os caracteres chineses ao coreano. Idu, um sistema que misturava caracteres chineses com sufixos para indicar elementos gramaticais coreanos. Isso ajudava a escrever textos administrativos e legais. Qiangchal, usado para registrar poemas nativos, atribuindo valores fonéticos aos caracteres chineses para representar palavras coreanas. Um método que inseria caracteres auxiliares entre frases chinesas para facilitar a leitura por coreanos. Apesar dessas inovações, a escrita ainda era acessível apenas à elite letrada e não representava um sistema fonético puro. Criação do Hangul, século XV. A maior transformação na escrita coreana ocorreu durante o reinado do rei Sejong o Grande, 18 e 1450, da dinastia Joseon. Em 1443, ele ordenou o desenvolvimento de um novo alfabeto, finalizado em 1446 e inicialmente chamado de Huminjongyeom. Huminjongum, os sons corretos para a instrução do povo, que mais tarde passou a ser conhecido como Hangul. Motivações para a criação do Hangul. O uso do Hanja exigia anos de estudo, o que restringia a alfabetização às elites. O coreano tem uma gramática muito diferente do chinês, tornando o Hanja inadequado para expressá-lo plenamente. O rei Sejong queria um sistema acessível para todos, permitindo que a população comum também pudesse ler e escrever. Características do Hangul. Sistema fonético altamente lógico, inspirado na forma como os órgãos vocais produzem os sons. Baseado em 14 consoantes e 10 vogais que podem ser combinadas para formar sílabas. Fácil de aprender, permitindo que qualquer pessoa se tornasse alfabetizada rapidamente. Porém, devido à resistência dos aristocratas confucionistas que viam o Hanja como símbolo de status e erudição, o Hangul foi marginalizado nos círculos oficiais por séculos. 4. Uso e reconhecimento do Hangul. Séculos 16 ao 20. Nos séculos seguintes, o Hangul foi usado principalmente em textos populares e na literatura de entretenimento, enquanto os documentos oficiais continuavam a ser escritos em Hanja. No entanto, a escrita fonética possibilitou a ascensão da literatura vernacular coreana.
Principais marcos: período Joseon tardio, século 17 e 19. O Hangul começou a ser usado por mulheres e classes sociais mais baixas, especialmente em romances populares e cartas. Século XIX, intelectuais começaram a promover o uso do Hangul como uma maneira de reforçar a identidade nacional coreana. Colonização japonesa, 10 de 1945. O Japão tentou suprimir o uso do Hangul, impondo a língua japonesa nas escolas e no governo. Independência da Coreia, 1945 em diante. O Hangul foi oficializado como a principal escrita da Coreia do Sul e o Hanja foi gradualmente abandonado. 5. O Hangul no século XX e atualidade. Após a Segunda Guerra Mundial, as duas Coreias seguiram caminhos diferentes em relação ao uso da escrita. Coreia do Sul. O Hangul tornou-se o sistema predominante, mas os Hanja continuaram sendo usados em textos acadêmicos e jornais até o final do século XX. Hoje, a maioria dos textos é escrita exclusivamente em Hangul. Coreia do Norte. O governo aboliu completamente os Hanja e adotou uma política de uso exclusivo do Hangul. Atualmente, o Hangul é celebrado como uma das escritas mais científicas do mundo, reconhecido por sua estrutura lógica e facilidade de aprendizado. Conclusão: a escrita na Coreia passou por um longo processo de evolução, desde a adoção dos caracteres chineses até o desenvolvimento do Hangul. Durante séculos, os coreanos adaptaram os Hanja à sua língua, mas foi apenas no século XV, com a criação do Hangul, que surgiu um sistema verdadeiramente adequado ao coreano. A resistência das elites confucionistas atrasou sua adoção oficial, mas no século XX, com a independência da Coreia, o Hangul finalmente se tornou a escrita principal da nação. Processo de formação da escrita no Japão. A escrita no Japão não se desenvolveu de maneira autônoma, mas foi introduzida a partir da China, influenciada principalmente pelo contato com a dinastia Han e pela disseminação do budismo. No entanto, os japoneses adaptaram a escrita chinesa para sua própria língua, criando sistemas fonéticos e ideogramáticos que resultaram no atual uso de kanji, hiragana e katakana. Antes da escrita, a cultura pré-literária do Japão. Antes da introdução da escrita, o Japão possuía uma cultura oral baseada na transmissão de mitos, leis e genealogias por meio de canções e narrativas. A civilização do período Jomon, cerca de 14.000 a 300 antes da Era Comum, e do período Yayoi, cerca de 300 antes da Era Comum a 300 da Era Comum, não deixou registros escritos, mas há evidências de um sistema simbólico rudimentar em cerâmicas e artefatos. A partir do século III da Era Comum, com o desenvolvimento do período Kofun, 300-538, o Japão estabeleceu contatos comerciais e diplomáticos mais intensos com a China e a Coreia, o que levou à chegada da escrita chinesa. 2. Introdução da escrita chinesa, séculos IV e VI. Decade. O primeiro contato direto com a escrita chinesa ocorreu por meio de intercâmbios culturais com a China e a Coreia. O Japão não tinha um sistema próprio de escrita, e os caracteres chineses, Hanzi, no Japão chamados de kanji, começaram a ser usados para registrar informações administrativas e rituais. Os principais canais de introdução da escrita foram inscrições em artefatos. Alguns espelhos e espadas encontrados no Japão desse período contêm caracteres chineses gravados, indicando que a elite japonesa já reconhecia a escrita. Embaixadas japonesas à China. Durante o século V, o Japão enviou emissários à China, particularmente à corte da dinastia Liu Song, 420 e 179, onde a elite japonesa teve contato com a burocracia e a escrita chinesa. Influência coreana. A Península Coreana, especialmente o reino de Baekje, teve papel fundamental na transmissão do conhecimento chinês ao Japão, incluindo textos budistas, calendários e sistemas administrativos. Porém, o chinês e o japonês são línguas estruturalmente muito diferentes, o que gerou dificuldades na adaptação da escrita chinesa ao japonês. 3. Adaptação dos caracteres chineses ao japonês. A partir do século VI, a escrita chinesa começou a ser usada de maneira mais sistemática no Japão, principalmente com a introdução do budismo. Os monges trouxeram textos religiosos e a elite japonesa começou a estudar a escrita para registrar informações administrativas e produzir literatura. Métodos iniciais de adaptação: uso puro do chinês clássico.
Os primeiros registros japoneses escritos eram simplesmente textos chineses, pois a elite letrada estudava chinês para fins religiosos e diplomáticos. Kanbun, sistema usado para ler textos chineses no Japão. Era o chinês clássico, mas com pequenas marcas auxiliares que ajudavam na leitura segundo a ordem gramatical japonesa. Uso fonético de caracteres chineses. Alguns caracteres passaram a ser usados pelo seu som para representar palavras japonesas, um primeiro passo na formação dos futuros sistemas fonéticos. Os primeiros registros escritos significativos do Japão incluem Kojiki, Dos e Nihon Shoki, primeiros textos históricos do Japão, escritos em chinês clássico, mas contendo nomes japoneses de termos japoneses adaptados com caracteres fonéticos. Manyoshu, Man volta de antiga coletânea de poesia japonesa, que já usava caracteres chineses de forma fonética. 4. Criação dos sistemas fonéticos hiragana e katakana, séculos 9 e 10. Com o tempo, a necessidade de um sistema de escrita mais adequado ao japonês levou ao desenvolvimento de 2 silabários derivados dos caracteres chineses. Hiragana evoluiu a partir dos Manyogana, simplificando a forma dos caracteres chineses cursivos. Era usado especialmente por mulheres da aristocracia que não tinham acesso à educação formal em chinês. Foi essencial para o desenvolvimento da literatura japonesa, como o clássico Genji Monogatari, de Murasaki Shikibu, século XI. Criado pelos monges budistas para auxiliar a leitura de textos em chinês. Surgiu como uma forma simplificada de kanji, sendo usado para anotações e leituras acadêmicas. O desenvolvimento desses silabários tornou a escrita mais flexível e permitiu a escrita da língua japonesa de maneira independente. Consolidação da escrita japonesa, séculos XI e XIX. Com a combinação de kanji, hiragana e katakana, a escrita japonesa se consolidou como um sistema único e sofisticado. Hiragana se tornou o principal meio para textos literários e comunicação cotidiana. Katakana foi usado para a escrita de palavras estrangeiras e ênfases. Kanji permaneceu essencial para nomes, conceitos e textos mais formais. Durante o período Edo, 1603-1668, a alfabetização cresceu significativamente com a proliferação de escolas locais. O uso dos 3 sistemas de escrita coexistia de forma integrada. Reformas modernas e o uso atual, século XX. No século XX, com a modernização do Japão, houve várias reformas na escrita. Simplificação dos kanji. A lista oficial de kanji foi reduzida, eliminando formas raras e padronizando seu uso. Expansão do uso de katakana. Palavras estrangeiras começaram a ser transcritas quase exclusivamente em katakana. Uso oficial do hiragana foi promovido em escolas e documentos oficiais para facilitar a alfabetização. Atualmente, o japonês é escrito com uma mistura dos 3 sistemas: kanji para conceitos e substantivos principais, hiragana para partículas gramaticais e palavras comuns, katakana para palavras estrangeiras e ênfases. Conclusão. O processo de formação da escrita no Japão começou com a importação dos caracteres chineses no século IV e sua adaptação gradual ao japonês. Com a criação dos sistemas fonéticos hiragana e katakana, a escrita japonesa evoluiu para um sistema único, adequado à sua gramática e vocabulário. Esse desenvolvimento permitiu a criação de uma das tradições literárias mais ricas do mundo, preservando influências chinesas, enquanto estabelecia um modelo próprio de escrita. Tetra. O processo de formação da escrita na região do atual Vietnã. A escrita na região do atual Vietnã passou por um longo processo de adaptação e transformação, influenciado inicialmente pela escrita chinesa e posteriormente pela criação de sistemas próprios, como o Shinnon, e pela introdução do alfabeto latino com o Konghu. Esse processo reflete as mudanças culturais, políticas e sociais que ocorreram no Vietnã ao longo dos séculos. 1. Antes da escrita, cultura oral e influência chinesa, antes do século I da Era Comum. Antes da chegada da escrita chinesa, os povos que habitavam a região do atual Vietnã, como os Lac Viet e os Ao Viet, tinham uma cultura predominantemente oral. Não há evidências de um sistema de escrita nativo.
A transmissão do conhecimento ocorria por meio de tradições orais, incluindo mitos, lendas e poesia. A partir do século III antes da Era Comum, o norte do Vietnã entrou gradualmente na esfera de influência da China, culminando na conquista da região pelo Império Han no ano 111 antes da Era Comum. Com a dominação chinesa, que durou quase 1000 anos, 111 antes da Era Comum, 939 da Era Comum, a escrita chinesa, Chuhan, foi introduzida como sistema oficial de registro. 2. Uso exclusivo da escrita chinesa. 10. Durante o domínio chinês, o sistema administrativo, os textos religiosos e a educação foram todos baseados no modelo chinês. O chinês clássico era a única forma de escrita usada para documentos oficiais e literatura, sendo dominado apenas pela elite letrada vietnamita. Características desse período: vietnamitas que desejavam alcançar status social precisavam estudar e escrever em chinês clássico. Os exames imperiais, inspirados no sistema chinês, determinavam quem poderia ocupar cargos administrativos. Os textos históricos e religiosos eram todos escritos em Chuhan. Mesmo após a independência do Vietnã em 1939, o Chuhan continuou a ser a principal forma de escrita utilizada pelo governo e pela elite. 3. Criação do sistema Chunom. Embora o Chuhan fosse a escrita oficial, ele não representava a língua vietnamita de forma adequada, pois o vietnamita é uma língua austroasiática com características tonais e uma gramática diferente do chinês. Isso levou ao desenvolvimento de um sistema de escrita alternativo, o Chunom. O Chunom surgiu entre os séculos XI e XIII, sendo um sistema logográfico que utilizava caracteres chineses de duas formas principais. Uso semântico. Caracteres chineses eram usados pelo seu significado para representar palavras vietnamitas equivalentes. Uso fonético. Caracteres chineses eram reutilizados para representar sons da língua vietnamita, independentemente de seu significado original. A criação do Chunom permitiu que a literatura vietnamita florescesse em sua própria língua. Algumas das principais obras escritas em Chunom incluem Truyện Kieu, de Kieu, de Nguyen Du, 19. Quoc Cam Thi Tập, de Nguyen Trang, século XV, uma das primeiras grandes obras poéticas em vietnamita. No entanto, o Chunom nunca substituiu completamente o Chuhan, pois sua aprendizagem era complexa e não havia um sistema padronizado. Ele era usado principalmente para literatura popular e documentos informais. 4. Introdução do alfabeto latino, SAIDS. A chegada dos missionários europeus no Vietnã no século XVII trouxe uma nova fase na evolução da escrita. Missionários portugueses e franceses começaram a transcrever a língua vietnamita usando o alfabeto latino para facilitar a conversão ao cristianismo. Os principais desenvolvedores desse sistema foram Francisco de Pina, um missionário português que iniciou a transcrição fonética do vietnamita; Alexandre de Rhodes, um jesuíta francês que, em 1651, publicou o Dictionarium Anamiticum Lusitanum et Latinum, um dicionário trilíngue que padronizou o sistema de escrita baseado no alfabeto latino. O Quoc Ngu, escrita nacional, usava o alfabeto latino com diacríticos para representar os tons do vietnamita. No entanto, nos primeiros séculos após sua criação, o Quoc Ngu era utilizado apenas por missionários e não tinha aceitação entre a elite letrada, que continuava a usar Chuhan e Chunom. 5. O Quoc Ngu se torna a escrita oficial, século XX. A adoção oficial do Quoc Ngu ocorreu no final do século XIX e início do século XX, durante o domínio colonial francês, 1887-1954. O governo colonial promoveu o Quoc Ngu porque facilitava o aprendizado e a administração colonial. Enfraquecia o sistema tradicional de educação confuciana baseado no Chuhan. Era mais fácil de aprender em comparação com os sistemas logográficos anteriores. Com o declínio do domínio francês e a luta pela independência, o Quoc Ngu foi amplamente adotado pela população vietnamita. Durante o século XX, tanto o Vietnã do Sul quanto o Vietnã do Norte oficializaram o uso exclusivo do Quoc Ngu, eliminando o ensino de Chuhan e Chunom das escolas. Hoje, o Quoc Ngu é o sistema de escrita oficial do Vietnã, sendo amplamente utilizado em todos os contextos, enquanto o Chuhan e o Chunom são estudados apenas por acadêmicos. Conclusão.
O desenvolvimento da escrita no Vietnã passou por três grandes fases: a introdução e dominação da escrita chinesa, que foi usada durante séculos para documentos oficiais e educação. 2. A criação do Nong, um sistema fonético baseado no chinês que permitiu a produção de literatura na língua vietnamita, mas que permaneceu limitado a uma elite letrada. 3. A introdução e oficialização do Quoc-Ngữ, um alfabeto latino que se tornou a principal escrita do país e é usado até hoje. Esse processo reflete as influências culturais e políticas externas sobre o Vietnã, bem como os esforços internos para preservar a identidade linguística e criar uma escrita acessível à população. A formação da escrita na Polinésia e Micronésia seguiu um caminho bem diferente do que ocorreu no leste asiático, especialmente em relação à escrita chinesa. De maneira geral, as sociedades da Polinésia e da Micronésia permaneceram predominantemente orais até o contato com europeus e missionários no período moderno. No entanto, há casos isolados de sistemas de escrita desenvolvidos localmente, como o Rongorongo da Ilha de Páscoa, que permanece um mistério. 1. Cultura oral e sistemas mnemônicos na Polinésia e Micronésia. Antes da chegada dos europeus, os povos da Polinésia e Micronésia possuíam uma tradição oral altamente sofisticada, com genealogias, mitos, leis e conhecimentos náuticos transmitidos de geração em geração por meio da memorização. Alguns elementos mnemônicos ajudavam nessa transmissão, incluindo tábuas de memória. Alguns povos utilizavam tábuas esculpidas com padrões geométricos para ajudar na memorização de narrativas. Tatuagens e símbolos visuais. Certos padrões de tatuagem podiam indicar status social e linhagem. Mapas de corda e bastões, utilizados especialmente pelos povos da Micronésia, como os navegadores das Ilhas Marshall, para representar correntes marítimas e ilhas. Esses sistemas não constituem uma escrita propriamente dita, mas mostram um uso estruturado de símbolos e representações visuais para registrar informações. 2. O caso único do Rongorongo. Ilha de Páscoa. O único sistema de escrita nativo conhecido na Polinésia é o Rongorongo, desenvolvido na Ilha de Páscoa, Rapa Nui. Trata-se de um sistema de glifos entalhados em tábuas de madeira, possivelmente criado no século XVIII, pouco antes ou depois do contato europeu. Principais características: os glifos incluem figuras humanas, animais e formas geométricas. O sistema segue uma disposição chamada de Baustrofedon inverso, onde a direção da escrita alterna a cada linha. Até hoje, Rongorongo não foi completamente decifrado, mas há indícios de que possa ter sido um sistema mnemônico, registrando mitos, genealogias ou eventos históricos. Não há evidências de que Rongorongo tenha sido influenciado pela escrita chinesa ou por qualquer outro sistema externo. Ele parece ter sido desenvolvido de forma independente, embora em um contexto de contato com europeus. 3. O impacto da escrita europeia, séculos XVIII e XIX. Com a chegada dos europeus, especialmente missionários cristãos, a escrita baseada no alfabeto latino foi introduzida em praticamente todas as ilhas da Polinésia e Micronésia. Isso levou ao desenvolvimento de sistemas escritos para várias línguas locais, incluindo o hawaiano e o maori, que foram transcritos para o alfabeto latino pelos missionários britânicos no século XIX. O taitiano, que também recebeu uma ortografia padronizada no século XIX. O gilbertês, falado em Kiribati, e outras línguas micronésias que tiveram sistemas escritos desenvolvidos por missionários católicos e protestantes. Esses sistemas foram criados com base na fonética das línguas locais e não têm qualquer relação estrutural com a escrita chinesa ou qualquer outro sistema logográfico. Relação com a escrita chinesa? Diferentemente da Ásia Oriental, onde a escrita chinesa influenciou diretamente o Japão, a Coreia e o Vietnã, não há nenhuma evidência de que a escrita chinesa tenha desempenhado um papel na formação da escrita na Polinésia ou Micronésia. Os motivos incluem distância geográfica. As ilhas da Polinésia e da Micronésia estão muito distantes das regiões sob influência chinesa. Ausência de contatos diretos. Antes da Era Moderna, não há registros de interações significativas entre povos chineses e os habitantes da Polinésia ou Micronésia. Estruturas linguísticas distintas. As línguas austronésias faladas na região são muito diferentes do chinês, o que tornaria a adaptação da escrita chinesa algo pouco prático. Assim, a escrita na Polinésia e Micronésia foi
basicamente introduzida por meio do contato com missionários europeus, com a única exceção notável sendo o rongorongo, cuja origem permanece um mistério. Conclusão: diferente da China e de seus vizinhos, a Polinésia e a Micronésia mantiveram uma forte tradição oral e desenvolveram poucos sistemas de escrita próprios. O rongorongo da Ilha de Páscoa é o único exemplo conhecido de um sistema nativo de escrita, mas ele não tem qualquer relação com a escrita chinesa. A introdução da escrita na região ocorreu apenas a partir do século XIX, com a chegada dos europeus, que transcreveram as línguas locais usando o alfabeto latino.